E após ela ajudou muito mais a melhorar essa questão que eu falei para você, da publicação e tudo, e também na questão da didática, né? Após ela, as atividades da pós elas são muito bem elaboradas, né? Então tem um início, meio e fim que ajuda você a pôr em prática aquela atividade, o que a gente pode esperar como resposta dos alunos, tudo está meio que pré-programado ali nas atividades que a pós pedia para a gente. E então eu acho que a pós ela melhorou muito nessa questão da aplicação da atividade, como a gente pode melhorar na atividade, como a gente pode ter um feedback dos alunos, tudo isso aí que é muito difícil de fazer às vezes, mas que a pós ela com certeza ajudou a poder fazer isso, né? Mudou em alguns sentidos, eu acho que mudou em relação à confiança que os alunos tinham no começo do ano, isso até eu registrei no projeto final, em relação ao aluno que a gente pegou no final do ano. Então, a gente, no começo do ano, a gente, como é primeiro ano de ensino médio, muitos alunos estão vindo do fundamental, e nessa época de tecnologia, né, você sabe que eles chegam na escola, no ensino médio ali, com muita pouca confiança. Então, eles não querem expor as opiniões, eles não querem escrever redação, eles não querem ser protagonistas do próprio mundo dele. Então, com a pós e as atividades da pós, a gente conseguiu praticar essas atividades de modo que ele se sinta mais confiante e que com essa educação, com esse ensino que ele teve, ele possa alcançar outros voos e consiga assim ser protagonista do próprio conhecimento, né? E a gente ali é meio que um mediador. E essas atividades de podcast, as atividades de entrevistas, as atividades de, enfim, várias outras atividades, né? Incentivaram eles a serem protagonistas, né, do próprio saber, do próprio conhecimento, e ir atrás. E a gente deu um norte, né? Eu posso citar aqui o exemplo que eu citei no projeto, né, também, está disponível no documento lá, que é a prova oral e a prova, principalmente a prova oral, né, e também a prova de redação. São duas atividades que não é só da escola, Edson, que a gente usa redação e prova oral. A gente usa a prova oral numa entrevista de emprego. A gente utiliza a prova oral, se você for do direito, você tem a prova oral para exercer a advocacia. Então a gente passava essas informações para que ele entendesse que não era só uma prova simplesmente, fazia parte de um processo. E ele poderia utilizar essa prova, esses conceitos, mais para frente, na entrevista, no emprego, né? Então, essa foi a principal mudança, ter confiança para poder expor, para poder se argumentar, para poder se posicionar dentro do mundo que ele vive e na região que ele vive também. É porque todo mundo quer inovar, né? Todo mundo quer estar ali na escola. Aí fiz até uma hipérbole aqui. Eu sei que tem gente que é acomodado, né? Não quer aceitar a mudança, né? Mas com certeza quando você, por exemplo, faz uma prova oral, como essa é, descrita aqui, né? É claro que outros alunos vão comentar, outros alunos vão dizer. E aí você, nesse ponto que você ouve, né, professor tal, Leonardo, pô, fez tal exercício, ele faz tal coisa. Por que você não faz também? Por que você não faz assim também? Mas a gente entende que cada professor tem a sua didática, tem a sua dinâmica, né? Mas eu percebo sim que muitos alunos, eles comentam sobre as atividades, sobre a didática que eu utilizo nas outras aulas, dos professores. Isso é até legal, que meio que espalha, né, esse novo tipo de ensinar, novo tipo de avaliar também. Mas eu consegui fazer uma autoavaliação no meio do ano, ano passado, bem antes ali de entregar esse trabalho, né, que foi em modo de carta, né. Então eu pedi para os alunos escreverem uma carta para mim, está até documentado em alguma parte, está também no projeto, né, tanto de carta que eu recebi dos alunos, né. E aí eu pedi para que eles escrevessem sobre a confiança que eles tinham para fazer a prova do PAS, que foi agora no final do ano. E muitos deles falaram que sentem confiante, que as aulas estão ajudando. Outros, isso é normal, outros disseram que não se sentiam confiantes, acho que porque
por vários motivos, né, a gente não dá para entender o que acontece com o aluno, né, o que está acontecendo em casa, mas de receber tanto de carta, aquele tanto de carta, que é muito mais ainda, inclusive, daquelas que eu mandei na foto lá, é algo que muda muito, a gente fica emocionado depois que a gente vê esse tanto de carta, esse tanto de feedback positivo de aluno, né, dizendo que as aulas estão ajudando, que os projetos estão ajudando, que as discussões que eu levo para a sala estão ajudando e tal. É legal, a gente fica emocionado mesmo quando a gente recebe esse tanto de carta, né? De tanto feedback positivo. Hoje a gente percebe que, apesar desse mundo globalizado, com a rede social, com o Instagram, com o Twitter, há pouco espaço para a gente expressar nossas emoções, né? E um ponto interessante desse feedback que eu fiz, da carta, inclusive, foi que na carta o aluno não deveria, de forma alguma, se identificar. Não poderia escrever o nome dele de forma alguma. E eu nem queria ver. Quando eu pedi para eles fazerem, eu saí de sala e eles escreveram lá. Justamente para que ele pudesse escrever tudo aquilo que ele sentia, tudo aquilo que ele pensava na carta e me entregar. Então, assim, esse momento que eles tiveram para poder dar esse feedback para mim, poder se expressarem na forma que eles quisessem ali, acho que foi um momento que proporcionou para eles essa liberdade para poder se expressar de uma maneira mais livre, né, sem aquelas convenções que a gente tem, né, de não poder dizer aquilo ou aquilo outro, né. Então, com certeza isso tem um efeito. A gente sabe que nessa adolescência, no primeiro, segundo, terceiro ano, muitos alunos não têm a liberdade para poder discutir assuntos de escola em casa, com o pai, com o tio, com a mãe, com o irmão. Alguns têm, outros não. Então, quando a gente proporciona isso, e a pós ajudou isso a gente ter esse espaço mesmo para fazer isso em sala, com certeza é positivo de diversas formas. Desde o começo, eu vi que essa pós ela seria útil para mim em alguma forma, tanto no currículo quanto nas atividades propostas, né. Quanto que poderia ser valoroso para a minha profissão como professor, né, na Samambaia inclusive. E uma coisa que eu posso destacar que foi muito bom, que eu gostei demais, foi o prazo. A gente sabe que trabalhando em escola, a gente às vezes não tem tempo de poder fazer atividade, de corrigir, de documentar, às vezes passa batido, às vezes a gente não consegue registrar quase nada, ou pouca coisa. E então, por ter esse prazo mais maleável para a gente poder trabalhar melhor, para poder ter mais tempo, mesmo passando do prazo, às vezes, eu acho que foi um ponto muito importante, porque ajudou a gente a poder, eh, registrar aquilo, ter mais tempo, fazer com calma, pensar de outra maneira, trabalhar melhor, né. E não só isso, também como foi dito, as próprias atividades e a forma como elas foram muito bem elaboradas. Então, pela elaboração das atividades, que foram diversas, desde o podcast até entrevista, até trabalhar com gráfico, até trabalhar com alguma questão musical, depois de uma aula, tudo isso ajudou a poder enriquecer a aula que a gente dá em sala de aula. Porque tu sabes que muitas vezes a gente chega em sala de aula e tem um quadro e um pincel para tu dar aula. E muitas escolas, muitas pessoas querem que você dê a aula com esses materiais, quadro, pincel. E a gente sabe que hoje para aprender um aluno não é que só com pincel e quadro, a gente precisa de muito mais recursos. E aí, além dos recursos, a gente precisa também instigar o aluno a ter a entender que a educação é aquilo que a gente fala em sala de aula, vai posteriormente ser usado para um emprego, para uma entrevista, para um concurso, para etc. E também nesse sentido, as atividades que após nos indicou, nos pediu para fazer, com certeza enriqueceu muito essa questão
da diversidade, da forma de avaliar, de poder dar aula, de poder instigar os alunos cantando, dançando, usando gráficos, usando imagem, usando áudio, usando vídeo, usando a prova oral, usando tudo. Com certeza, ajudou de diversas formas. Então, para concluir, eu acho que, esse curso ele deve ser continuado, eu acho que eu faria de novo se eu fosse possível, né, e com certeza indicaria outras pessoas a fazerem, porque com certeza enriquece mais a sala de aula, traz mais recursos, traz mais ideias também, para a gente poder inovar, poder modificar, adaptar a nossa realidade.